Parece que os musicais voltaram à moda, porque depois de Wonka e Meninas Malvadas, a gente tá aqui hoje para falar de mais um deles. Esse vídeo é pra gente falar um pouquinho de A Cor Púrpura, a versão musical de 2023, baseada na versão da Broadway do livro clássico da autora Alice Walker. Apesar desse vídeo não ser uma comparação, eu vou trazer algumas informações sobre o filme de 1985, o clássico, dirigido por Steven Spielberg, que a gente conhece. Eu acho legal a gente comparar alguns momentos e analisar um pouquinho. Mas não é uma análise completa, caso você esteja esperando isso. Vamos para a sinopse. Cilly, vivida por Fantasia Barrino, é uma mulher que enfrenta muitas dificuldades em sua vida, mas acaba encontrando força e esperança extraordinárias nos laços inquebráveis da Irmandade. Diferente de quando eu falei de Meninas Malvadas, que eu falei que as duas versões se pareciam muito, só que uma tinha músicas e a outra não, eu acho que aqui, em A Cor Púrpura, a gente tem algumas diferenças bastante pontuais e que a gente deve comentar aqui. A primeira delas se diz no tom do filme. A Cor Púrpura não é necessariamente uma história feliz, mas no fundo está falando pra gente sobre esperança, resiliência, esse laço de gênero e também racial que a gente tem uns com os outros. Mas a versão de 85 é tão densa, pesada e pessimista que às vezes você até esquece que essa é a mensagem que o filme quer passar. A versão de 2023 narra a mesma história, mas a forma como a história é colocada ali torna ela muito mais fácil de assistir, eu diria. Por conta disso, sei lá, se eu tivesse num dia aleatório e quisesse assistir, eu provavelmente escolheria a versão de 2023, porque eu não preciso estar preparado emocionalmente para chegar até o final dela. Além do tom, outra coisa a se considerar é a forma como a direção e os roteiristas exploram a história. Eu nunca tinha assistido o de 85 e eu assisti os dois juntos, né? Um depois do outro. E existe um momento ali no final do filme de 85 que eles fazem uma montagem, colocam uma narração e eles passam por alguns fatos, assim, muito por cima. Até porque a versão do Steven Spielberg tem 2 horas e meia de duração. Essa versão de 2023 tem 10 minutos a menos, são 2 horas e 20. Mas mesmo assim, ela consegue aproveitar muito mais da história do que a outra versão anterior. Existem esses momentos, por exemplo, que eu falei, que são colocados numa montagem com narração lá no final, e aqui eles levam o seu tempo, a gente consegue entender o percurso da história. E esse filme ainda tem o agravante de ter as músicas que ocupam o espaço. Então a gente pode dizer que ele é realmente um filme mais ágil que o filme de 85. E claro, como eu falei, a grande diferença é que aqui a gente tem um musical. Ele estreou na década passada na Broadway, foi um sucesso, teve diversas montagens ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Então era de se esperar que uma hora ele ia chegar nos cinemas. Eu acho as músicas aqui muito boas. E além disso, eu acho que elas acrescentam uma outra camada na história que o filme dos anos 80 não tem. Como elas são baseadas em gêneros musicais com uma forte influência negra, como o gospel, o jazz e o blues, elas dão uma enriquecida na história que torna a coisa muito diferente do filme dos anos 80, mas ao mesmo tempo eu acho que num outro nível, assim. Essa é uma trilha sonora que você vai ficar com vontade de ouvir no Spotify. Eu pelo menos fiquei. E claro que a gente tem que falar do elenco. O primeiro filme já tinha nomes incríveis entregando atuações incríveis. Se no primeiro a gente tinha Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Danny Glover e um jovem Lawrence Fishburne, aqui a gente tem Fantasia, Daniel Brooks, Taraji P. Henson, Halle Bailey, Ciara, Her, Como um Domingo, um elenco muito grande de nomes conhecidos que entregam ótimas atuações. Mas claro que a gente tem que destacar aqui o trio principal. A Danielle Brooks faz uma Sofia que eu acho que é bem distante da Sofia da Oprah Winfrey lá nos anos 80, e ela consegue entregar um charme, um carisma para essa personagem que acaba sendo impossível não torcer por ela. A trama dessa personagem é um destaque aqui, eu acho que do mesmo jeito que foi um destaque nos anos 80, é uma das minhas personagens preferidas dessa história. Já a Fantasia eu acho que se aproxima bastante do que a Whoopi Goldberg fez em 85, mas ela tem o charme dela principalmente nas cenas que ela consegue interpretar as músicas. A vencedora da 3ª temporada da American Idol mostra que tem gogó, entrega performances musicais incríveis. Claro, tem Taraji P. Henson sendo Taraji, entregando mais uma performance muito boa, aqui encarnando a lendária Shug Avery. Bom, Eugênio, eu não gosto de musical. Esse filme é pra mim? Na verdade, eu acho que esse é um ótimo filme para você começar a entender como funciona um filme musical.
Eu acho que ele não tem tantas músicas, assim, não é aquele musical que tem 30 músicas, tipo assim, 2 falas, uma música, mais 2 falas, uma música. Ele consegue distribuir bem as canções através do filme, então não fica aquela coisa tipo, eles vão cantar de novo. Além disso, todas as performances musicais são bem coreografadas, muito bonitas visualmente, e as músicas têm um apelo muito legal. E foi como eu disse, elas ajudam a contar a história, então você não sente que o filme parou pra fazer uma apresentação musical e depois vai continuar. Ali, nas canções, você pega detalhes e nuances sobre personagens, sobre a trama, então é importante você estar ligado nas músicas também. Se você gosta do filme de 85, ele também é uma boa pedida, porque é como acompanhar a mesma história sobre um olhar talvez um pouco mais positivo, um olhar um pouco mais esperançoso, um olhar que reflita os tempos que a gente está vivendo, que continuam difíceis para as mulheres, para as pessoas negras, mas que talvez seja mais fácil que 30 anos atrás. E se você nunca viu A Cor Púrpura, não sabe do que se trata, talvez eu também te recomendaria começar por aqui. Porque esse é um filme muito mais fácil de assistir do que o de 85. Para a versão de 2023 de A Cor Púrpura, eu dou 5 estrelas. Eu curti bastante esse musical. É um filme que, para mim, eu sinto que vai ter um fator replay. É um filme que eu gostaria de rever várias vezes. Talvez não agora, talvez mais pro final do ano que vem. Mas é um filme que eu penso assim, se eu tiver um dia à toa, eu falo assim, poderia rever esse filme. Que é um pensamento que eu não costumo ter sempre. Além disso, tem um fator replay na trilha sonora também. Eu acho que esse filme tem músicas muito boas. E se você ainda não assistiu, corre que ele ainda tá em cartaz em alguns cinemas no Brasil. Deve chegar no On Demand e no streaming aqui no país em breve. Mas se você procurar, você encontra. E você, já assistiu essa versão musical? Gostou? Não gostou? Prefere o anterior? Me conta aqui nos comentários. Se quiser ampliar esse papo, só me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição. E eu também vou deixar aqui em algum lugar aqui em cima, sabe? Aparece no vídeo assim, escritinho. E claro, antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. Não há nada mais satisfatório do que um não e um soco bem dado. E até no próximo filme.